Jacques Legouve. 12. História em memória. Decadência. 1. Um conceito confuso. Um dos conceitos mais confusos aplicados ao domínio da história é o de decadência. Em primeiro lugar, a evolução do vocábulo, sobre o qual não existem estudos válidos, é difícil de seguir. Parece não ter existido nem em grego, nem em latim, para nos cingirmos ao ocidente, equivalente do que mais tarde irá significar a palavra decadência, embora se concorde em atribuir a invenção deste conceito aos historiadores e pensadores da antiguidade greco-romana. Para exprimir uma ideia próxima, gregos e romanos recorreram com mais frequência a formas gramaticais concretas, verbos, particípios, do que a termos abstratos. No prefácio à História de Roma, Tito Livio oferece-nos um exemplo. Labente denti paulatim disciplina velut desidentes primo moris sequatur animo, denti ultima agis magisque lapsis sintitum, iricoe perint praecipitis, donec ada ec tempora, quibus nec vitia nostra nec remedia pati possumus perventum est. À medida que a disciplina moral abrandava, os costumes foram se relaxando pouco a pouco. Decaíram cada vez mais e, finalmente, quase à beira do abismo, chegamos aos nossos dias incapazes já de suportar os vícios e de lhes dar remédio. A decadência dos costumes romanos exprime-se aqui por um movimento de deslize, labente, seguido de queda, lapse, e finalmente de aniquilamento, precipites. Os termos latinos que melhor exprimem a ideia de decadência são muito concretos: labes e ruína, queda e ruína. A palavra decadência aparece na Idade Média sob a forma latina decadentia em condições ainda pouco esclarecidas. Como Starr, 1975 e Burke 1976 demonstraram, o campo semântico da ideia de decadência, entre o século XV e o século XVIII, foi ocupado por toda uma série de termos mais ou menos semelhantes, em obras escritas no latim entremeado de elementos antigos, medievais e humanistas. Declinatio e inclinado, sinônimos de submissão e desmoronamento. Decadentia, lapsus e vacilatio, que invocam a instabilidade ou queda. Eversio ou conversio, com o sentido de viragem, assumindo uma tonalidade pejorativa com perversio ou subversio, e ainda no sentido de corrupção moral, a corruptio. No latim clássico inclinato, de onde nascerá declinio, é o termo que parece prevalecer. Em Cícero e em Salustio encontramos a expressão inclinata res publica o declínio do Estado. Enquanto o termo decadência, a partir do Renascimento, é usado preferencialmente em francês e italiano, decadence, decadenza, apesar da relativa concorrência de declin e de tramonto, em inglês prevalece o termo decline, mais ou menos equivalente, e o alemão parece hesitar entre vários termos dos quais se destacam Verfall e Untergang. Este último termo ocaso evoca uma segunda confusão: o sistema metafísico de referência consciente ou inconsciente para a qual a palavra e a ideia remetem. Hesita-se entre dois tipos de sistemas naturais: o sistema biológico dos seres vivos, e a ideia de decadência ligar-se-á de envelhecimento e de morte, ou o sistema astronômico do universo, e decadência evocará o declínio, o pôr do sol ou a decadência do ano, o outono. Huizinga deu à sua obra sobre o fim da Idade Média o título significativo O Outono da Idade Média 1919 que, na primeira tradução francesa, com inexatidão não menos significativa, intitulava-se Le Déclin du Moyen Âge e na tradução inglesa, de expressão ainda mais nebulosa, se chamava The Waning of the Middle Ages. O conceito de decadência nem sempre ocupa o mesmo lugar, nem tem o mesmo significado no interior de um sistema e nem sempre se opõe às mesmas palavras, ideias correspondentes, o que é outro sinal e fonte de confusão. Na antiguidade, em que o sentimento e a ideia de progresso são praticamente inexistentes, o conceito de decadência não tem um contraponto verdadeiro, mas, numa perspectiva religiosa pode, como acontece em várias épocas do Império Romano, transformar-se, por exemplo, em base e inspiração de um programa político. A ideia de renovatio aparece por vezes como antídoto de ruína. Na Idade Média, a ideia de decadentia assume com clareza uma tônica religiosa, mais especificamente cristã ou cristianizada. A esta ideia opõe-se principalmente a de reformatio, ou de correctio, que pode ser aplicada, quer à sociedade laica, quer à sociedade religiosa.
A partir do século XIII, a reforma é a palavra de ordem corrente dos príncipes e da Igreja. Inspira, por exemplo, a instituição de inquisidores e reformadores reais, na França de São Luís e de Filipe o Belo, e está, como é natural, na ordem do dia dos concílios. Contudo, a reformado visa, principalmente, a repressão dos abusos. A ideia de proceder a uma renovatio da Igreja ou do mundo, para remediar a decadência da sociedade cristã, é herética ou paraherética. É esta ideia que anima, por exemplo, Joaquim da Fiore e todos os seus herdeiros espirituais da Baixa Idade Média, que fazem suceder uma idade de perfeição, a decadência catastrófica que reinará sob o primeiro anticristo. O termo decadência, contrariamente ao que alguns, como Barbagallo 1924, afirmaram, nunca se opôs diretamente à progressão. Quando o conceito surgiu na época do Iluminismo, decadência situou-se sempre numa leitura vertical da história, de cima para baixo, enquanto que progresso se situa numa leitura horizontal, orientada para frente. Certamente que o conceito de um progresso linear parece excluir o recurso à ideia de decadência aparentemente retirada do campo da história, e Oswald Spengler, o maior teórico da decadência, em O Declínio do Ocidente 1918, 22, fez do postulado da não continuidade o princípio orientador da sua concepção de história. Contudo, o conceito de decadência pôde encontrar um lugar, e encontrou-o na Idade Moderna, quer entre os conceitos de ruína e morte dos conjuntos históricos, por exemplo, em Paul Valéry, Nous autres, les civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, quer nas teorias que dão um lugar essencial à evolução, a teoria dos renascimentos. O sistema de Vico, que, aliás, não utiliza o conceito de decadência propriamente dito. A concepção dos irmãos Adams, expressa na sua correspondência em The Love of Civilization and Decay 1893, etc., e ainda no pensamento dos ideólogos do progresso dialético da história, Marx, sobretudo, Lukács. Finalmente, a última confusão, mas não a menos grave, é a tendência dos que utilizam este conceito para misturar as ideias e mentalidades históricas do passado com a análise objetiva dos períodos a que foi aplicado o próprio conceito ou, inversamente, a tendência para considerar uma só destas duas perspectivas, o que leva a fazer uma história das ideias e das mentalidades isolada do sistema global no interior do qual o conceito funcionava, ou mutilando a história da consciência que dela tinham os homens do passado. Devemos, por isso, assinalar com uma bola branca uma reflexão como a dos historiadores, em 1964, em Los Angeles, em torno de White 1966, ao colocarem uma tripla interrogação. Por que razão Gibbon, no século XVIII, falou de decadência e queda do mundo romano? Os homens, neste caso, os intelectuais, do Baixo Império e da Alta Idade Média estariam conscientes que viviam numa época de decadência. Pensarão os historiadores da segunda metade do século XX que o conceito de decadência reflete o que se passou na área do Mediterrâneo entre os séculos XIII e VII. Resta dizer que, à medida que o conceito de decadência se torna um instrumento de leitura da história, se impõe a necessidade do seu estudo. Enfim, o uso do termo decadência tornou-se numa banalidade da linguagem corrente e do vocabulário dos historiadores, embora o estudo quantitativo e qualitativo destes automatismos verbais pudesse ser interessante, está deslocado neste estudo. Limitar-nos-emos a evocar algumas teorias e movimentos significativos de que se fez um uso sistemático. Na realidade, o termo pertence em primeiro lugar à filosofia tradicional da história, a Geistesgeschichte, o que é mais uma razão para suscitar a desconfiança de muitos historiadores. 2. Decadência na perspectiva da ideologia histórica ocidental da Antiguidade ao século XVIII. 2.1. A Antiguidade. Os historiadores e pensadores, tal como a consciência coletiva do mundo greco-romano, estão impregnados de uma ideia difusa de degenerescência do mundo, em especial, das sociedades em que vivem. Este sentimento exprime-se em três direções principais. A primeira provém de uma cosmogonia cuja expressão mais antiga e brilhante é um poema grego de Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias, segunda metade do século VII a.C. A deterioração da condição humana é explicada por Hesíodo, através de dois mitos, o de Pandora e o das raças.
A provocação de Prometeu ao desafiar Zeus, roubando-lhe o fogo, arrasta consigo a vingança do Deus que envia aos homens Pandora, cujos dons maléficos fazem desaparecer a idade do ouro das origens. Início da citação. Antes, vivia sobre a terra a raça humana ao abrigo da desgraça e do penoso trabalho e das doenças terríveis que trazem a morte aos homens. Mas a mulher ergueu com as suas mãos a grande tampa da vasilha e, dispersando-os pelo mundo, preparou à humanidade funestos cuidados. Fim da citação. V. 90-95. Zeus criou então os 5 raças sucessivas de homens, representando cada uma delas um retrocesso em relação à precedente. Os homens da Idade do Ouro não conheciam trabalho, nem penas, nem velhice, morriam como que vencidos pelo sono. A raça de Prata, a segunda a vir, inferior no corpo e no espírito, depois de uma juventude de 100 anos, entregou-se a excessos e sofreu, Zeus sepultou-a. Sucedeu-lhe uma raça de Bronze, dura e guerreira, de homens que se matam entre si, desce, por sua vez, ao interior da terra. Zeus modela então uma 4ª raça, mais justa e corajosa, a raça divina dos heróis, chamados semideuses. A maioria pereceu diante de Tebas ou de Troia. Os sobreviventes fixaram-se nos confins da terra, longe dos homens nas ilhas bem-aventuradas. Por fim, uma 5ª raça, a do ferro, a que pertence Esfodo, não cessa de sentir fadigas, miséria e angústia, tendo, no entanto, algum bem misturado aos seus males. Zeus destruirá esta raça quando os homens, ao nascer, tiverem as frontes grisalhas. Deixarão então o triste sofrimento dos mortais e contra o mal não mais terão remédio. O pessimismo de Esfodo não é ilimitado pois, para os homens da Idade do Ferro, o trabalho como forma de luta e a justiça podem trazer felicidade e saúde. Embora Jean-Pierre Vernant force um pouco as coisas ao afirmar que a sucessão das raças, pondo à parte o caso dos heróis, parece seguir uma ordem contínua de decadência 1965, p. 23, o certo é que este ciclo não é explicitamente interpretado à luz de uma ideia de decadência. Vai contudo alimentar o mito da Idade do Ouro, do qual se libertam as ideias de um declínio e de um envelhecimento da humanidade. A segunda via de uma ideia de decadência passa pela tendência para privilegiar o passado em detrimento do presente, é o caso do Laudator Temporis Acti, de Horácio, e os antigos, Prici, Antiqui, por oposição aos modernos. A Antiquitas é geralmente valorizada pelos romanos, como nas expressões de Cícero exempla, plena dignitatis, plena antiquitantis verrinae orationis, e 209, gravitas plena antiquitantis procestio, 130. A ideia está sobretudo ligada à evolução dos costumes e implica uma deterioração mais ou menos constante dos tempos e períodos históricos, o tempora. Mores. A terceira via é a da filosofia política, seguida principalmente pelos gregos, nomeadamente por Platão e Aristóteles. Para Platão, a atração pelo prazer traz o desprezo pelo bem e conduz à corrupção e à desordem, nas técnicas e ofícios, nos costumes e na cidade. A perversão nascida da procura do prazer, na sua forma mais perigosa, do proveito, conduz a uma sucessão de regimes decadentes. A aristocracia militar, a oligarquia mercantil e, depois, o seu intermédio democrático, a odiosa tirania moral, 1972, p. 160. Contudo, Platão mostra-se otimista. Depois de ter traçado, na República, a imagem da cidade ideal, mostra, nas leis, que a educação pode vencer a injustiça e a impiedade e formar os guardiões de um novo Estado onde reinarão a justiça e a virtude. O pensamento de Aristóteles, acerca da constituição e evolução das sociedades, tem traços comuns com o de Platão. Também para Aristóteles, o melhor estado é aquele em que, pela educação, se inculca a virtude aos cidadãos cf. Albenque, 1968, p. 404. Mas as duas concepções distinguem-se por diferenças importantes. Primeiro, qualquer dos três regimes políticos fundamentais, embora Aristóteles tenha uma preferência teórica pela monarquia e uma preferência concreta pela oligarquia e a maior desconfiança pela liberdade democrática, pode, segundo seu modelo, levar ao sucesso, à corrupção ou à decadência. A monarquia pode precipitar-se no arbítrio e cair no pior dos regimes, a tirania.
A democracia, que é por princípio o menos corruptível dos regimes, afunda-se, muitas vezes, pela falta de educação do povo. Quanto à oligarquia, pode deixar-se corromper pela avidez mercantil e por sonhos imperialistas. O modelo político aristotélico opõe-se ao modelo platônico, principalmente pelo seu realismo e pragmatismo. O último livro da política estabelece como metas da educação dos cidadãos a justa medida, o possível e o conveniente 1342b, 5. Por este preço a corrupção e a decadência podem ser evitadas ou combatidas com sucesso. Os gregos e os romanos foram testemunhas de dois grandes acontecimentos históricos suscetíveis de uma análise, em termos de decadência. O fim da independência do mundo grego conquistado pelos romanos e a destruição do Império Romano do Ocidente, pelos bárbaros. A conquista do mundo grego pelos romanos teve uma testemunha privilegiada no grande historiador Políbio, que, refém grego em Roma, de 167 a 150 AC, pôde meditar e informar-se sobre as causas da derrota grega. O seu diagnóstico é essencialmente de ordem moral. Na Beócia, foi a demagogia que fez dilapidar o dinheiro dos ricos e do Estado em distribuições aos pobres e em banquetes, para obterem cargos públicos, paralisando a justiça que já não ousava julgar os devedores insolventes. Políbio, Histórias, 26, 7. A célebre passagem de Políbio, como bem lembrou Barbagallo 1924, h.p. 187, 88, evoca a evasão pela festa e pelos prazeres dos homens da decadência. Os homens divertem-se loucamente como pessoas que sabem que vão morrer e querem beber até o fim, nervosamente, o cálice da vida que foge. Como notou Paul Veyne 1973, p. 471 ss. Políbio é o melhor porta-voz da grande teoria de luxo, Decadência. Políbio, Histórias, 5, 1, 9, que teve muito êxito até o fim do século XVIII. Contudo, Políbio destaca também, como causa máxima da decadência da Grécia, o declínio demográfico, a oligantropia, que se tornará, no início da era cristã, um lugar comum dos escritores gregos, quer se trate do geógrafo Estrabão, do reitor Dione Crisóstomo, ou do viajante erudito Pausanias. Sinal, causa e consequência da decadência são o despovoamento do campo, a deserção para as cidades, o silêncio das ruínas. De Cícero a Sêneca e Tácito, os escritores latinos fazem eco destas imagens da decadência grega: o abandono da justiça e da virtude, o despovoamento. Mesmo para os gregos e para Políbio, o tema da decadência da Grécia não é contudo o mais importante. Políbio, admirador incondicional de Roma, vê sobretudo na superioridade romana a causa essencial da queda da Grécia. O fim da Grécia não é o fim da civilização. A juventude conquistadora e, depois, a maturidade assimiladora de Roma defendem os intelectuais gregos e romanos de uma teoria generalizadora de decadência, de um pessimismo histórico radical, ainda que Políbio, que invoca Cipião Emiliano no seu pranto sobre Cartago, ao citar os versos de despedida de Heitor Andrômaca: virá o dia em que perecerá a sagrada Ilíaca, Príamo e o valoroso povo de Príamo e Bidem. 38, 22. Tenha identificado, no livro 6º, os regimes políticos com organismos vivos que passam, obrigatoriamente, por 3 fases: crescimento, maturidade e declínio. Cf. Pederch, 1964, p. 309, 17. A queda do Império Romano processou-se num contexto muito diferente. Foi uma longa agonia da qual os atores e as testemunhas não tiveram verdadeiramente consciência, e o acontecimento de 476, o envio, por Odoacro, a um imperador de Constantinopla, das insígnias do Império do Ocidente, depois da morte do imperador Rômulo Augusto, não foi considerado significativo pelos contemporâneos que dele tiveram conhecimento. Contudo, 2 fenômenos foram entendidos como sinais de uma mudança fundamental na história do Ocidente: a tomada e saque de Roma pelos visigodos de Alárico, em 410, e a substituição simultânea, no Império Romano Pagão, pelos domínios bárbaro e cristão. No primeiro caso houve um acontecimento pontual e brutal, no outro um longo, mas espetacular processo. Após a catástrofe de 410, pagãos e cristãos interrogaram-se sobre as causas do acontecimento. Para os pagãos a resposta é clara:
Foram os maus princípios cristãos, o abandono dos deuses tutelares de Roma, que provocaram o desastre e o declínio que se lhe seguiram. Santo Agostinho, nos sermões e nas cartas, refere as lamentações e acusações pagas. Todos esses males datam da época cristã. Antes da época cristã, como tínhamos bens em abundância, vivia-se melhor. Antigamente, antes desta doutrina ser pregada pelo mundo, o gênero humano não sofria tantos males. É na época cristã que acontecem todas estas provações, que o mundo é devastado. Roma, desde que perdeu seus deuses, está prisioneira, jaz desolada. A pregação e a doutrina cristã não estão de acordo com a conduta do Estado. Se tantas desventuras atingem o Estado, a culpa é dos imperadores cristãos ao observarem rigorosamente a religião cristã. Citado em Cousel, 1948, ed. 1964, p. 67, 68. Já na segunda metade do século III, São Cipriano, na Epístola de Demetrianum parágrafo 3, 5, confirma a existência deste debate entre cristãos e pagãos. Deves saber que este mundo atingiu a senilidade. Já não tem o vigor, nem a força de outrora. É fatal que diminua tudo o que próximo do seu fim se inclina já para o termo do seu declínio. Tal como o sol poente lança raios menos brilhantes e inflamados, mas Cipriano contrapõe ao seu opositor um argumento que ocorrerá precisamente em 410. Responsabilizar o cristianismo pelo enfraquecimento das coisas, mas não é como tu proclamas, à toa, na tua ignorância da verdade, por não prestarmos culto aos vossos deuses, que esses males acontecem, mas sim porque vos não adorais o verdadeiro Deus. Do lado cristão, a queda de Roma levanta três questões. 1. Por que é que o patrono dos santos mártires não salvou Roma e os romanos? 2. Por que é que Deus não fez nenhuma diferença entre cristãos e pagãos, que foram indistintamente maltratados e mortos ou salvos? 3. Por que é que Deus deixou humilhar e rebaixar Roma, de quem os cristãos se sentem, agora que foi renovada pela verdadeira fé, solidários e herdeiros? Destas interrogações nasceram obras fundamentais, cujas ideias e palavras repercutirão ao longo de toda a Idade Média, e para além dela. As principais são a de Civitante Dei de Santo Agostinho, cujos 3 primeiros livros foram publicados a partir de 413, e as Historiarum Adversus Paganos Libri Septem do padre espanhol Orósio, discípulo de Santo Agostinho, cujas ideias vulgarizou grosseiramente nessa obra, escrita entre 417 e 418. Reduzido ao seu impacto mais geral, o significado destas duas importantes obras para a ideologia cristã posterior à decadência, pode dizer-se, com Santo Mazarino, que daqui em diante, 1. A noção romana e, particularmente, virgiliana de um imperium sine fine, de um destino eterno para o Império Romano, dá lugar à ideia de que a decadência não é de temer, desde que haja uma renovatio e a realização da cidade de Deus. Decadência assume sentido análogo numa perspectiva escatológica. 2. As causas internas, morais e religiosas da decadência, sempre muito importantes, assumem, no entanto, um significado novo. Tal como a primeira queda foi causada pelo pecado original do homem, também as decadência tiveram, como causa essencial, os pecados dos homens. 3. Contudo, esta culpabilidade deve ser sancionada por Deus, causas externas, se assim se pode dizer, segundo a sua providência e a sua vontade, que é misteriosa. Aparecem então os julgamentos de Deus como categoria histórica. Como escreveu, com perspicácia, Santo Mazarino, a concepção agostiniana do mundo completava-se, em última análise, com a aceitação total da história, enquanto história dos julgamentos de Deus, postulado que leva à minimização da ideia da decadência, reduzindo unicamente a culpabilidade daqueles sobre quem recai o julgamento divino. O pensamento de Orósio leva a concluir que toda a história é divina. O seu pensamento chega até Geo e Rank 1959, p. 59. As invasões dos povos germânicos que forçaram a barreira do Reno, no início do século V, e rompendo na Gália e na Península Ibérica, fazem nascer nos cristãos destas regiões a ideia da aproximação do fim do mundo. Próspero da Aquitânia escreve à sua mulher:
Nada, no campo ou nas cidades, conserva o seu estado original. Todas as coisas se encaminham para o seu fim pelas armas, a peste, a fome, os sentimentos de culpabilidade, o frio e o calor. A morte possui 1000 meios de aniquilar de um só golpe a miserável humanidade. A discórdia impiedosa impera no meio da confusão do mundo. A paz deixou a terra. Tudo que vês chegou ao fim em Migne, patrologia latina. O bispo espanhol Idácio identifica, ainda com maior precisão, o significado apocalíptico dos acontecimentos. Assim, os 4 flagelos da guerra, da fome, da peste e das bestas provocam a dor por todo lado, no mundo inteiro. E as predições do Senhor, através dos seus profetas, estão realizadas em monumentagem naniai histórica, Auctores Antiquissimi, vol. 11, p. 17. Contudo, as explicações destas desventuras pelos pecados dos homens, é certo que são em primeiro lugar pecados dos pagãos, embora também pecados dos cristãos, fazem em breve renascer a esperança e afastar o medo do fim do mundo. Em 418, Santo Agostinho responde a Ezequiel, um bispo da Dalmácia perturbado por um eclipse do sol, que não há nenhuma razão séria para temer a proximidade do juízo final. Um aquitânio anônimo, no poema sobre a providência, Carmen de Providentia, exorta os cristãos a um reforço de energia. Por que razão aquele que deve ficar de pé se admira com a queda do que deve cair? Em Migne, Patrologia Latina, vol. 2, col. 617. É ainda um monge de Leres, Salviano que, por volta do ano 440, faz uma comparação vantajosa para os bárbaros, entre bárbaros virtuosos e romanos decadentes, dissolutos, preguiçosos, vis, cúpidos, desobedientes, sendo a luxúria a origem de todos os seus pecados. As primeiras, impostas pelos bárbaros nos territórios ocupados dão início a uma recuperação moral. 2. A Idade Média. Da Bíblia, fonte privilegiada da sua ideologia, o cristianismo medieval herda 2 temas fundamentais para a ideia de decadência: o dos 4 impérios, que se desenvolve com a ideia de transmissão de domínio ou de civilização, translato imperiae transiatio studii, e o da queda da cidade terrena, Babilônia, bem como o advento da cidade de Deus, a Jerusalém Celeste. Estes temas, apoiados nos textos das Sagradas Escrituras, completam-se com a ajuda das concepções herdadas, quer através das tradições greco-romanas, quer através das correntes orientais e esotéricas, difundidas em nível popular, escatológicas e milenaristas. No primeiro caso, trata-se do tema das 6 idades do mundo, que dá origem à ideia de um declínio contínuo do mundo que envelhece sem cessar ou que, mais precisamente, chegou à velhice. Esta concepção combina facilmente com a segunda, porque o envelhecimento parece levar, na maior parte dos casos, à vinda do anticristo e à aproximação do juízo final. O primeiro tema deriva da interpretação por Daniel do sonho de Nabucodonosor, Daniel 2, 37, 44. A estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas e pés de ferro e barro, significa os 4 reinos que devem suceder-se. Ao reino do ouro sucederão reinos cada vez mais duros e, finalmente, o reino duro e ao mesmo tempo frágil, que Deus há de destruir, como terá já destruído os outros, mas que substituirá por um reino que nunca será destruído. Esta ideia é difundida no Oriente Antigo, mesmo fora do meio judaico. Políbio, no livro 11 das suas histórias, depois de ter recordado a hegemonia e o sucessivo declínio dos persas, dos espartanos e dos macedônios, saúda o Império Romano como um império invencível para os que vivem hoje, e impossível de ser derrubado para os que hão de vir. Este tema da eternidade do Império Romano começou a ser contestado, timidamente, pelos cristãos, depois de 410, mas em 417 ainda o poeta pagão Rutilius Namatianus proclama a ressurreição e imortalidade de Roma. Enquanto existir terra e o céu tiver astros, os séculos que te falta viver não estão sujeitos a limites. O que destrói os outros reinos dá-te nova força. E a lei da ressurreição faz encontrar nas desventuras um princípio de crescimento de redução, v. 137, 40.
Simultaneamente, na linha de alguns comentadores cristãos anteriores à profecia de Daniel, como Irineu ou Orígenes, Sulpício Severo, no princípio do século V, na sua crônica, faz do tema dos quatro reinos um quadro essencial da interpretação cristã da história universal. Para além disso, depois do reino de ouro dos caldeus, e do reino de prata dos persas, o reino de bronze de Alexandre e o reino dos romanos, o mais poderoso, que durante muito tempo foi de ferro e acabou por se tornar de barro, sob o domínio dos imperadores, completou-se a profecia com o reino de Cristo, destinado a durar eternamente. Este tema, ligado ao tema agostiniano da Cidade de Deus, vai inspirar uma visão imobilista da história, que se identifica com a história do triunfo da Igreja e culmina, no meio do século XII, com Otão de Friesing, tio do imperador Frederico Barbarossa. Contudo, deste tema irá nascer um instrumento mais dinâmico de leitura do mundo medieval. O poder é sucessivamente transmitido de um para outro dos quatro impérios. Teólogos, historiadores e poetas da Idade Média puseram em evidência a ideia de transfer, de traslado. Quando, perante Bizâncio e o papado, se tornou difícil para os imperadores alemães manter, apesar da persistência dos termos e de certas aparências, o mito da continuidade do Império Romano, surge a ideia de transmissão do poder político, translato imperium, de Roma para os imperadores alemães. Otão de Friesing torna-se então essencial para o aperfeiçoamento desta concepção cf. Legoff, 1974. Entretanto, com a criação de escolas urbanas e, depois, com a fundação da Universidade de Paris e o desenvolvimento fulgurante da língua e literatura francesas, com as canções de gesta e a poesia cortesã, entre 1150 e 1250, aparece, paralelamente ao conceito de traslado imperial de traslado studii, a transmissão do saber que Chrétien de Troyes em Cleges, 1176, chamará, em francês, clergie, que fez passar da Grécia Antiga para Roma e de Roma para a França. Assim, o tema da ruína e decadência dos impérios serviu, fundamentalmente, para esclarecer o conceito de marcha da civilização. Entretanto, ao perder a sua identidade histórica em proveito de novos poderes, a antiguidade e, singularmente Roma, transformava a imagem da sua própria decadência no estranho poder de sedução sobre os espíritos. Com o século XII, o tema das ruínas ocupará o primeiro plano da cena cultural ocidental. O outro conceito portador de uma leitura da história em termos de decadência é o das idades do mundo, que também não foi estranho à antiguidade pagã. Lucrécio, no livro 2 do De Rerum Natura, tinha descrito o declínio da agricultura e de todas as coisas com a imagem da vida que se esgota e caminha para o túmulo. Sêneca, o Velho, no início do século I, traça a história de Roma em termos biológicos, da primeira infância, com Rômulo, ao atual envelhecimento. São, contudo, os cristãos que lhe dão a forma mais precisa e, ao mesmo tempo, a máxima difusão. Esboçado por Santo Agostinho, o tema das idades do mundo foi aperfeiçoado no século VII por Isidoro de Servilha e, no século VIII, por Beda. É a seguinte a divisão de Isidoro Etimologiae, 38, 5. A primeira idade, de Adão a Noé. A segunda, de Noé a Abraão. A terceira, de Abraão a David. A quarta, de David ao cativeiro da Babilônia. A quinta, do cativeiro da Babilônia à encarnação do Salvador. A sexta, a atual, durará até o fim do mundo. Os modelos desta divisão são múltiplos. Há os 6 dias da criação e a sua réplica, os 6 dias da semana. Há as horas do dia e a sua transposição alegórica no Novo Testamento, os obreiros da 11ª hora, por exemplo. Mas há, acima de tudo, como sublinhou o Santo Agostinho, uma referência essencial às 6 idades da vida do homem. Há, de fato, 6 idades na vida de um homem de diversis questiônibus. São elas: a primeira infância, a adolescência, a juventude, a maturidade e a velhice, infantia, pueritia, adolescentia, juventus, gravitas, senectus. A época contemporânea corresponde à velhice, uma velhice definitiva que culminará com a morte e o juízo final. Mas, no além, para os que se salvam, abrir-se-á eternamente a cidade de Deus. Contudo, a quem, neste mundo, o tempo da decrepitude começou, Deus encarnou para ajudar os homens a passar estes últimos maus momentos.
Isidoro e Beda, cada um à sua maneira, refletem o sentimento partilhado por toda a Alta Idade Média de que o mundo está velho, demasiado velho. Estas duas ideias obsessivas, ou envelhecimento do mundo ou desprezo pelo mundo, contemptus mundi, foram tão ampla e profundamente divulgadas pela Igreja, que durante muito tempo funcionaram como um freio que manteve os homens da Idade Média longe de toda a ideologia do crescimento, progresso e felicidade. No entanto, a combinação de outra herança bíblica, a do Apocalipse, com o conceito das 6 idades do mundo, vai transpor a tônica da 6ª idade, a da velhice, para a 7ª, a do Shabbat divino. De fato, o Apocalipse anuncia a queda da Babilônia e do Anticristo, a que se deveria seguir uma primeira ressurreição dos justos, o reino de 1000 anos na terra com Cristo, antes que o último combate e o julgamento das nações conduzam ao fim dos fins, a um novo céu e a uma nova terra, a Jerusalém celeste. Por fim, a angústia perante as duras provas do fim do mundo é atenuada pela esperança, quer nos 1000 anos terrestres, quer na Jerusalém celeste. A primeira tendência, quase sempre ligada a crenças mais ou menos heréticas, acentua-se no fural da Idade Média, especialmente sob a influência de Joaquim da Fiore, anunciador de uma idade do Espírito e do Evangelho eterno, enquanto diversos milenarismos continuam a surgir em vários lugares do mundo cristão. Todas estas tendências são também alimentadas por ideias tradicionais pagas, de renovação e de renascença, e modificam profundamente as teorias do envelhecimento. A decadência é cada vez mais promessa, anúncio de renovação. Por outro lado, uma ideia mais modesta vai se insinuando, pouco a pouco, nos espíritos do Ocidente medieval, a do papel da fortuna no destino das nações e dos indivíduos. É Boécio quem, no século VI, introduz esta deusa pagã na ideologia cristã. Personagem cômoda, a fortuna explica, sem dificuldades ideológicas, as inversões da situação, as mudanças da sorte. E, invocada com mais frequência para os declínios, ruínas, quedas, do que para as promoções, ascensões ou sucessos. Convém tanto aos senhores feudais como os burgueses. Nas crônicas senhoriais dos séculos XI e XII explica os azares, traições, emboscadas, mortes prematuras, de que são vítimas os nobres nas suas cavalgadas. Depressa a fortuna se associa à roda, seu acessório favorito, o que demonstra como os poderosos de hoje podem ser os derrotados de amanhã. Adão de Iale, no fim do século XIII, faz girar na roda os grandes burgueses de Arras e espera, com uma certa alegria perversa, que a fortuna imprima à roda um movimento que os fará cair. É certo que a fortuna nada pode sem a intervenção divina, como também é certo que os seus caprichos coincidem, muitas vezes, com o comportamento dos homens, cujos pecados acabam sempre por explicar as quedas. Os veredictos da fortuna são, contudo, tão imprevistos e desconcertantes como os da providência, mas nem sempre coincidentes. A fada Morgana exprimiu bem esta ideia a propósito de um dos destituídos no gel de Iafeuele. A fortuna fê-lo cair sem que ele merecesse tal sorte. A fortuna, esse instrumento generalizado de decadência em miniatura, reforça a impressão de que a Idade Média soube conjurar definitivamente e de diversas formas as ideologias ameaçadoras de decadência. Apesar de a Idade Média ter inventado a palavra decadentia, ela será sobretudo utilizada nos séculos seguintes. 3. Da Renascença ao Iluminismo. Os 3 últimos séculos da sociedade ocidental pré-industrial aparecem como a idade privilegiada do conceito de decadência. Conceito de essência religiosa, laicizado e moralizado, convém a uma sociedade que, católica, protestante ou libertina, por razões diversas e sob várias formas, dilui o sagrado no profano. Esse fato permite, em primeiro lugar, manter à distância a época execrável de que a humanidade saiu, a bárbara Idade Média, essa idade de trevas, agora dissipadas. Os eruditos e os lexicógrafos expressam bem esta noção na sua linguagem própria. Não é só a média, mas também a baixa latinidade que a Idade Média revela através da língua, índice por excelência do nível cultural e moral, media et infima latinitas.
Este exemplo tão próximo permite estender o uso do termo a outros períodos e formações históricas. O termo tem tendência para se especializar no domínio da história, em particular na história da arte, tão significativa nestes séculos. Os exemplos da palavra decadência no dicionário de Trevaux, editado no século XVIII pelos jesuítas, são significativos. Faz notar, em primeiro lugar, que o padre Bouhours, figura notável da companhia, nas suas remarques Nouvelles sur la langue française, 1675, adverte que decadência apenas se utiliza em sentido figurado. Lembra ainda que Wegener escreveu sobre a decadência do Império do Oriente e o padre Maimbourg sobre a decadência do Império do Ocidente depois de Carlos Magno. É citada a opinião do padre Bouhours, na manière de dire penser dans les ouvrages d'esprit, 1687, defende que a decadência das artes se seguiu à queda do Império Romano. Revela, por fim, que a palavra entrou no campo do conflito entre antigos e modernos e cita um moderno, Saint-Evremond, que afirma: as ciências, no século XVII, longe de estarem em decadência alcançaram, pelo contrário, consideráveis avanços. Dictionnaire de Trevaux, nova edição, 1771, 3. Conceito moral muitas vezes aplicado à estética, o conceito de decadência é, para os antigos, um instrumento de polêmica, fácil, contra os modernos, embora limitado ao campo dos costumes, sem grande sucesso junto dos que lutam contra o luxo. Luta essa que, adaptada às novas realidades, faz entrar a arma da decadência, que pertence ao campo dos costumes, no domínio da economia e da sociedade. Contudo, o conceito banaliza-se, nos grandes autores, já não tem significado próprio. Revela-se apenas através do conteúdo que lhe é atribuído. É o caso das célebres Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, de Montesquieu 1734. Embora as Considerations sejam, como disse Erard 1968, p. 20, uma obra comprometida, como todas as obras de Montesquieu, que é preciso ler como uma denúncia do despotismo ameaçador e, principalmente, como uma meditação acerca das condições concretas da liberdade. Contudo, as Considerations são também um caso estudo acerca da racionalidade em história. A grandeza de Roma assentou numa base essencial, senão única, a guerra. Daí um duplo problema. 1. Como se poderá fundar um império com esta base? Resposta. Os soldados foram também cidadãos e a igualdade e liberdade reinaram durante muito tempo em Roma. 2. Como foi possível, na mesma base, o declínio? Resposta. Foi a guerra, que depois de ter feito a grandeza de Roma causou a sua ruína. Generais e soldados perderam, durante o Império, o espírito de cidadãos e a própria Roma, ao crescer desmedidamente, tomou-se presa de facções. Com o fim do Império, Roma perde a liberdade. Entretanto, a sua corrupção não foi total, nem imediata, porque ainda conservou todo o seu empenho na guerra no meio das riquezas, da moleza e da volúpia. As virtudes guerreiras resistem, depois de se terem perdido todas as outras. 1734. Por fim, a queda foi também militar. Roma tinha crescido tanto que mantinha guerras sucessivas. Roma foi destruída porque todas as nações a atacaram ao mesmo tempo e por todos os lados. Ibidem. Sutil hierarquia entre causas internas e externas, em torno de uma tese explicativa. A história de Roma desenrola-se, do princípio ao fim, no campo da guerra, onde se cristalizam as instituições e os costumes, sem nenhum recurso a uma teologia ou a uma moral da decadência. Gibbon retoma a problemática, com mais nuances, na obra The History of the Decline and Fall of the Roman Empire 1776, 88. Nesta súmula em que a erudição é suavizada pelo humor e a história é posta ao serviço da filosofia, o espírito dos iluministas desenvolve variações em torno do triplo conceito de civilização, barbárie e cristianismo. As reflexões de Gibbon não são propriamente sobre a decadência, mas sobre a civilização. O autor parece ter estudado a queda do Império Romano apenas para melhor valorizar o seu apogeu, na época de Antônio, no século II, assinalado pela harmonia de uma civilização que repousa sobre a coerência de um corpo social. Felizes tempos em que o Império não estava ameaçado, quer no interior, quer no exterior, por duas realidades inquietantes e dolorosas.
a barbárie e o cristianismo. O sucesso do conceito de decadência parece só ficar completo, da Renascença à Revolução Francesa, à custa da exaustão do próprio conceito. Conceito que, aliás, os homens do Iluminismo puseram também em causa. No século XVI, Jabodi, em 1566, Capitão VI criticava a teoria dos 4 impérios e punha questões sobre a ideia da Idade do Ouro. No século XVIII, alguns autores recusam a identificação das formações históricas com os organismos vivos, a metáfora biológica. Turgot afirma ou Marmontel escreve: tudo morre, os próprios estados, seio. Mas não acredito que a natureza lhes trace o círculo da existência. A sua decadência não está marcada, como a nossa, pelo declínio dos anos. O seu envelhecimento é uma quimera. Belisaire, 1767, pp. 130, 31. Por sua vez, Hume, depois de ter negado a ligação entre luxo e declínio da liberdade, coloca-se na linha dos modernos, exprimindo fortes dúvidas quanto à juventude e vigor do mundo antigo. Gibbon volta finalmente ao assunto, não vendo na palavra decadência, decline, mais do que uma metáfora. 3. As ideologias modernas da decadência. Spengler, Lukács, Toynbee. Na era da Revolução Industrial acentua-se o descrédito do conceito de decadência. Os ideólogos do progresso, embora, repete-se, os dois conceitos não se oponham diretamente, não são adeptos do vocábulo declínio. Entretanto, o termo instala-se, sob as suas diversas formas linguísticas, no vocabulário corrente. Apenas são significativas as teorias que, para além de simples instrumento verbal, o consideram um utensílio intelectual. Para o século XX escolhi 3 destas teorias. Uma, do alemão Oswald Spengler, que se pode situar no meio ideológico do nazismo, embora Spengler não tenha tido ligações diretas com o hitlerismo. A segunda, a do húngaro György Lukács, que se define como teórico machista, tendo, contudo, defendido teses variadas e mantido ligações oscilantes com a ortodoxia comunista. Por fim, a terceira, a do inglês Harold Toynbee, historiador liberal, representativo das tradições, ao mesmo tempo conservadoras e iconoclastas da inteligência universitária anglo-saxônica, mais precisamente britânica. Contudo, parece que os 3, a diversos títulos e a partir de situações muito diferentes, ficaram marcados pelo trauma da Primeira Guerra Mundial, desde a sua aproximação, em 1911, com a crise marroquina, em Spengler, e da ideia de vulnerabilidade das civilizações. 3.1. Spengler. Na sua grande obra, O Declínio do Ocidente 1918, 221, Spengler propõe-se a esclarecer o declínio do Ocidente no século XIX e princípios do século XX, formulando uma teoria da história universal. Para o autor, a oposição fundamental é entre a natureza e a vida, o mecânico e o orgânico. A história, enquanto ciência que pretende explicar a história, enquanto realidade vivida, segue uma via errada do ponto de vista materialista e mecanicista. Só uma história que encara a história como organismo vivo pode dar-se conta disso. Spengler aceita e utiliza todos os termos, todos os conceitos que exprimam este caráter vivo, orgânico e biológico dos fenômenos históricos. Escreve na introdução: existe uma lógica da história? É possível, na própria vida, porque a história humana é o conjunto de imensas correntes vitais que o uso linguístico, o pensamento ou a ação assimilam já sem querer, como a pessoa e o eu, individualidades de ordem superior. Quando se fala de antiguidade clássica, cultura chinesa ou civilização moderna, será possível encontrar degraus que devemos ultrapassar segundo uma ordem que não admite exceções. Os conceitos de nascimento, morte, juventude, velhice, duração de vida, que estão na base de todos os organismos, terão talvez, neste sentido restrito, uma direção que nunca foi encontrada. Ibidem. Spengler reclama-se discípulo de 2 grandes mestres, Goethe e Nietzsche, e afirma que pede o método ao primeiro, enquanto que o segundo fica a dever a maneira de colocar os problemas. A história que procura é uma história faustiana, uma história do Sturm und Drang, do Morre e Devenstirrbund Verde, da morte e transfiguração. Spengler situa-se numa posição de vitalismo exacerbado, para quem morrer é ainda viver até o fim.
torna-se evidente que a noção de decadência é também da competência dos psicanalistas. O que importa em Spengler, para a interpretação da história, com a ajuda do conceito de decadência, é o conteúdo original, senão preciso, que dá a decadência na sua visão da história. Para ele, as grandes personagens da história são as civilizações, distingue 8 principais: egípcia, babilônica, indiana, chinesa, mexicana, árabe, clássica, ocidental. Não há continuidade entre estas civilizações. Cada uma delas, fechada sobre si mesma, sem contatos, nasce, cresce, envelhece e morre. Spengler rejeita o esquema antiguidade, idade média, idade moderna não é só por lhe parecer mecanicista, nem por privilegiar a antiguidade, período que considera estântico e sem vida, mas, acima de tudo, porque institui uma falsa e insuportável continuidade entre cultura antiga e cultura ocidental. Cada cultura realiza um ciclo vital. A sua velhice é um momento em que se transforma em civilização. A civilização é o destino inevitável de uma cultura. As civilizações são os estágios mais exteriores e mais artificiais que uma espécie humana superior pode atingir. São um fim, o estântico que sucede ao dever, a morte que sucede à vida, a evolução e a cristalização, a transparência e pureza de alma, visíveis no dórico e no gótico, como a velhice espiritual e a cidade mundial petrificada e petrificante. Bib. P. 79. A civilização é a exploração de uma herança histórica morta. É a fase necrofágica, autonecrofágica, se assim se pode chamar, de uma cultura. A passagem da cultura à civilização acontece na Antiguidade, no século IV, e no Ocidente no século XIX. Bidey, p. 801. Como se manifesta o declínio do Ocidente? Pela passagem da ideia de pátria, palavra profunda, que adquire o seu verdadeiro significado quando o bárbaro se torna um homem de cultura, e que o perde de novo quando o civilizado adota a divisa. O Bi-Bené, e Bi-Pátria e Bidey, p. 1425, nota 25, a de cosmopolitismo, pela hipertrofia de alguns centros de decisão nas cidades mundiais. O Ocidente decadente de Spengler é a Metrópolis, 1926, de Fritz Lang. Nesta cidade universal, o padrão não é o espírito mas o dinheiro. Para Spengler, o Ocidente é, no início do século XX, apenas o princípio de um processo de decadência. Como este processo é para ele fatal, foi imediatamente rotulado de pessimista, acusação que rejeita. As obscuras profecias das últimas páginas de O Declínio do Ocidente, que são um apelo a um sobressalto faustiano, a uma esperança numa luta contra o dinheiro, em nome de um direito que poderá ser o socialismo, um socialismo que voltasse as costas ao machismo, tomam, à luz da história, um lúgubre tom nazista. Contudo, talvez seja mais justo ligar Spengler aos milenaristas da Idade Média que acabam por invocar o Anticristo, prelúdio necessário ao reino dos 1000 anos, e confundir o Apocalipse do furor com o Apocalipse da luz. Não se referiu Spengler frequentemente a Joaquim da Fiore. 3.2. Lukács. O panorama é completamente diferente com Georges Lukács. Primeiro, o conceito de decadência ocupa na sua obra um lugar limitado. Esta obra muitíssimo mais variada do que a de Spengler, de quem as outras obras não tiveram qualquer ressonância, organiza-se em períodos e ainda não é conhecida na sua totalidade. Enfim, Lukács pretendeu, quase sempre, situar o seu próprio pensamento sobre a decadência no interior do sistema machista, o que lhe confere uma espécie de existência de segundo grau. Apenas se referem aqui os trabalhos escritos durante o período em que Lukács esteve refugiado na URSS, 1933-45, onde, por razões em que é difícil separar as convicções íntimas e a pressão do meio, a obra de Lukács é, de uma maneira geral, influenciada por aquilo a que se convencionou chamar o stalinismo, embora Lukács tenha estado muitas vezes em conflito aberto com a intelectualidade oficial soviética, com quem convivia, mas que considerava vulgar. A reflexão de Lukács acerca do conceito de decadência parte em duas direções. Situa-se no campo da estética e no da ideologia.
Na verdade, porém, o seu campo de investigação é sempre o da criação artística, quer na teoria do romance histórico, prolongamento dos seus trabalhos de juventude sobre o romance, por ele renegados, quer a questão do realismo, estão intimamente ligados. Para Lukács não existe estética pura. O valor literário de uma obra está ligado à sua posição na sociedade. Não pode haver boa literatura que não seja realista. Se uma obra literária se alheia desta realidade ou se coloca ao serviço das forças conservadoras ou reacionárias, não pode ser boa. O romance histórico é um teste particularmente interessante, porque parece assentar num postulado de fuga diante do presente. De fato, o verdadeiro romance histórico é aquele que através do passado sabe exprimir os problemas e os sentimentos do presente e assumir uma posição progressista. O romance histórico que surge no princípio do século XIX, com a Revolução Industrial, o nascimento do capitalismo e a ascensão da burguesia, exprime com os seus heróis que, em vez de subirem na vida, enfrentam dificuldades, o futuro histórico e o dinamismo da nova sociedade. É o que Lukács chama a idade clássica do romance histórico. Com a ruptura entre burguesia e povo, em 1848, a burguesia alia-se às forças reacionárias. O romancista burguês afasta-se do verdadeiro realismo. O romance histórico torna-se um refúgio face à realidade, um álibi. A história é apenas um cenário. Para Lukács, os dois melhores, e deploráveis, exemplos desta decadência do romance histórico são Salombo, 1862, de Flaubert e os romances de Meyer, a partir da Tentação do Pescara, de Yves Schunk Pescara, 1887. Ouvimos as explicações, quer de Flaubert, quer de Meyer, sobre as razões que os levaram a tratar temas históricos. Nos dois casos as motivações não resultaram de uma compreensão da ligação entre o presente e a história, mas, pelo contrário, do repúdio pelo presente. 19, 36, 37, trad. Francesa, 1965, p. 260. Lukács situa esta decadência do romance histórico entre as tendências gerais da decadência. A decadência literária nada mais é do que um aspecto e consequência da decadência da burguesia. Para o nosso caso, o fato mais importante é a transformação da democracia burguesa, revolucionária e progressista, num liberalismo pusilânime, inclinado ao compromisso, tomando-se cada vez mais reacionário e Bidey, p. 267. A problemática que lhe está mais próxima é a dos textos reunidos sob o título Problemas do Realismo 1971 e que pertencem ao grupo dos escritos de Moscou. Aqui o problema literário é o do expressionismo alemão do início do século XX. Lukács levanta a questão da decadência ideológica e, ainda mais do que no romance histórico, socorre-se de Marx. Os principais capítulos são Grandeza e Decadência do Expressionismo 19.341, Marx e o Problema da Decadência Ideológica 1938a, Existirá o Realismo. 1938. Os expressionistas começaram como um movimento literário de oposição se essa oposição, primeiro ao espírito burguês, depois à guerra 1914-18, não pode ser menosprezada. A mesma oposição, para Lukács, acaba por não ser válida pois, em lugar de se dirigir contra o capitalismo e contra a guerra imperialista, dirigia-se contra vagas noções. O burguês, a guerra, a violência, etc. Por fim, novembro de 1918 foi tão revelador como os dias de junho de 1848 tinham sido para o realismo burguês na França. Os expressionistas, na sua grande maioria, aliaram-se aos inimigos da classe operária alemã e da Revolução e, assim, a decadência estética do expressionismo seguiu-se à decadência política dos expressionistas. Lukács, aprofundando mais a questão, analisa depois a maneira como Marx esclarece a preparação ideológica da Alemanha na Revolução de 1848 e a dissolução do hegelianismo nos anos 40 do século XIX.
Segundo Lukács, Marx teria analisado a decadência ideológica da burguesia na primeira metade do século X, o que explica bem o naufrágio ideológico e literário dos escritores burgueses, por exemplo, os historiadores Carlyle e Guizot, o filósofo Bentham, e a falência da democracia burguesa em 1848, causada, de fato, pela sua traição ao povo 1938. Assim, Lukács, para as grandes transformações da história das ideias, coincidentes com as grandes transformações da história política, concede uma atribuição primordial ao fator decadência ideológica das classes estrategicamente situadas na luta, a saber, a burguesia, em 1848, ou em 1918. Esta concepção é responsável pela maior parte das críticas que serão dirigidas à noção de decadência expostas no final deste artigo. Contudo, podem também ser-lhe dirigidas outras objeções, mais específicas. Formularei apenas duas, situando-me no campo da teoria de Lukács, ou seja, no interior do movimento marxista. A romancista marxista Annie Seghers, que, nesta época, dialoga amigável mas firmemente com Lukács, admira-se da importância que ele atribui à luta contra a decadência. O importante, segundo a autora, é a luta contra o fascismo. Poderemos colocar, no mesmo plano, esta luta e a luta contra a decadência. Seghers, 1939. Não se trata, porém, de situar a questão da oportunidade do combate político e ideológico. Seja como for, a autora não está totalmente convencida pelo conceito de decadência. Em primeiro lugar, Seghers acha que não é necessário procurar uma explicação para a obra de arte fora de si mesma. É na obra de arte que se situam as ligações do artista ao tema. É aqui que a crítica deve descobrir onde começa o esforço para atingir a realidade e o trabalho de criação do escritor idem. Em segundo lugar, Annie Seghers prefere chamar período de transição ao que Lukács define como período de decadência. Quando se olha para períodos análogos no passado, apercebemos-nos que eles viram nascer tantas coisas novas, quantas viram morrer de velhas. Nesses períodos é necessário medir seriamente as coisas, não por medo da posteridade ou dos erros de apreciação, mas para que nada de vivo seja, ao mesmo tempo, destruído e idem. Por fim, Lukács quase utiliza a expressão decadência ideológica, sob a influência de Marx. Contudo, salvo erro, o próprio Marx nunca a utilizou. Em compensação, certo que Marx e Engels empregam, a propósito da burguesia de 1848, o termo Untergang, o que tanto acontece no 18 do Brumário, como no Manifesto do Partido Comunista. Esta burguesia produz, antes de mais nada, sua própria destruição. Sua decadência e a vitória do proletariado são um todo indissociável. 1848. Neste processo pelo qual a burguesia produz os seus próprios coveiros, o que conta não é a sua decadência, mas a vitória do proletariado, a outra face desta decadência. Como os teólogos medievais do Anticristo, que viam menos o próprio Anticristo do que os 1000 anos que viriam depois, Marx não se limitava ao declínio da burguesia, mas procurava ver mais longe. A decadência não é uma noção-chave dos milenarismos, incluindo neles o marxismo. 3. Toynbee. Surge agora um professor de Oxford que teve também a experiência da guerra de 1914-18, o conhecimento da Idade Média e da política internacional, mas que é um historiador profissional. Os seus 6 volumes de A Study of History são datados de 1934 a 1939. Um compêndio realizado por Somerville, em 1946, foi traduzido em várias línguas. 4 volumes suplementares surgem em 1954, seguidos de um volume com atlas e índices e, finalmente, um 12º volume de resposta às críticas, Reconsiderations, 1961. Toynbee, tal como Spengler, toma como unidades históricas significantes as civilizations, mas não opõe cultura à civilização e não tem uma ideia pejorativa da palavra civilization. Longe de isolar as civilizações, faz delas desafios externos, desafios do meio, desafios dos bárbaros e também desafios de outras civilizações, as provas fundamentais em que as civilizações se forjam, ou prematuramente se arrasam.
Toynbee distingue 26 civilizações, das quais 16 já pereceram e, das 10 que restaram, 3 são sociedades imobilizadas, estando 2 destas, a Polinésia e a Nômade, em agonia, enquanto que a terceira, a Esquimó, estacionou na infância. Das 7 que restam, 6, a cristã ortodoxa do Próximo Oriente e a sua projeção russa, a islâmica, a hindu, a chinesa e a sua projeção japonesa, estão sob a ameaça de aniquilação, ou assimilação, pela sétima, que é a ocidental. Não sendo obrigatória a morte das civilizações, é incerta a morte da civilização ocidental, em pleno período de expansão. Toynbee, embora use mecanicamente alguns termos ambíguos, não acredita, de forma alguma, no caráter biológico e orgânico da evolução das civilizações. Para ele a noção de declínio é fundamental em história. Por outro lado, acredita que a grande maioria das civilizações passa, ou irá passar, por 2 fases de decadência: o declínio e a desagregação, breakdown, disintegration. O declínio manifesta-se apenas por ações externas: justiça divina, agressão da natureza, assassínio por outras sociedades. As civilizações suicidam-se. Nesta primeira fase há uma perda da autodeterminação, recusa do novo, idolatria do efêmero, autodestruição do militarismo, intoxicação da vitória. Acerca da idolatria de uma personalidade efêmera, o erro histórico dos judeus afigura-se-me como característico do pensamento de Toynbee, de uma maneira geral, da natureza eminentemente subjetiva do conceito de decadência. Numa época da sua história que começa com a alvorada da civilização síria e culmina no século dos profetas, os povos de Israel e da Judéia ultrapassaram as outras comunidades sírias que os rodeavam, elevando-se a uma concepção monoteísta da religião. Mas, nesta etapa, deixaram-se arrastar pela idolatria notável mas transitória, do seu crescimento espiritual, persuadiram-se de que a descoberta do único e verdadeiro Deus designava, ao mesmo tempo, Israel como povo eleito. Esta meia-verdade arrasta-os para o erro fatal de considerarem uma grandeza espiritual momentânea, atingida através de sofrimentos e trabalhos, como um privilégio dado por Deus, sob a forma de uma aliança eterna. Obcecados pelo brilho do ouro que perversamente tinham tornado improdutivo, escondendo na terra, rejeitaram o tesouro incomparavelmente maior que Deus lhes oferecia, com a vinda de Jesus de Nazaré em 1934-39. Após o declínio, marcado pela falência da autodeterminação, intervém a desagregação, disintegration, que se manifesta por 2 rupturas: uma cisão no corpo social e outra na alma. A cisão no corpo social manifesta-se, em primeiro lugar, pelo aparecimento de minorias dominantes como, por exemplo, os militaristas, tal como Alexandre, o militarista em todo o seu esplendor, na história helênica, ou os exploradores, como Verri, em Roma. Um sinal ainda mais evidente é o aparecimento de 2 proletariados no seio das sociedades históricas. Um proletariado interno, como, por exemplo, os ronin japoneses, homens de armas, sem senhor e sem trabalho, e um proletariado externo, como, por exemplo, os bárbaros ao serviço de Roma, no Baixo Império. Ainda mais grave é a cisão na alma. Religiões do isolamento, como, por exemplo, o Nirvana budista, filosofias do abandono, como a dos seguidores de Husserl, condutas de deserção, como a Traição dos Clercs, denunciada por Jolien Benda, o espírito de promiscuidade, etc. Tudo isto conduz à uniformidade, que é para Toynbee o último grau da decadência. 4. Das outras civilizações. Se olharmos para outras civilizações que não a ocidental, reencontramos o mesmo leitmotiv de decadência, como autoleitura da história que as sociedades fazem de si próprias. É provável que este tema se tome mais intenso quando estas sociedades ou civilizações estão sob a influência dominante de uma religião, pois, como escreveu Leuud 1956, o homem recebe normalmente da região uma explicação da sua própria história em ligação com um tempo original, antes da criação, o princípio, Urzeit, e com um tempo escatológico, Endzeit, depois do fim do mundo. A descrição do estado original, onde ainda não havia o que conhecemos como existente, é frequente nos mitos dos diferentes povos e comporta habitualmente o pressuposto de um estado melhor, mais próximo do divino.
Assim, quanto mais se afasta das origens sagradas de uma história peculiar, mais se enfraquece a energia própria de uma sociedade. No plano das gerações, a tentação, cultivada por ideologias que servem frequentemente à reprodução dos sistemas dominantes, de ver a história declinar, conduz muitas vezes a uma visão dos bons velhos tempos, que faz incessantemente renascer a impressão de pequenas decadências no interior de uma deterioração mais ou menos contínua, interrompida, de vez em quando, por períodos luz, os séculos de Voltaire, os Blütenzeiter, frequentemente dominados por figuras míticas de grandes homens. Esta ideologia da decadência encontra-se em geral na maior parte dos mitos da origem dos povos. Sebag 1971 refere que o mito da origem nos índios Pueblo, entre outras lógicas gerais, descreve o aparecimento de uma realidade originária dada inicialmente de forma sintética. Na China, Needham 1969, depois de ter sublinhado a importância da história que foi a rainha das ciências, nota que os pensadores chineses estão constantemente divididos entre dois temas contraditórios quanto à história da sociedade humana. Para uns, o conceito essencial é o de uma idade do ouro primitiva, uma idade de reis sábios, a partir da qual a humanidade entrou em declínio, enquanto que, para outros, a teoria dos heróis culturais, criadores de algo que os suplanta, dá origem a uma ideia de desenvolvimento e evolução, depois de um estado selvagem primitivo. Esta sociedade é talvez a única em que o conceito de decadência pertence, de um modo quase permanente, a um par de opostos, decadência/criação, que fornece, ao longo de toda a sua história, uma dupla e contraditória leitura da evolução histórica. A teoria da decadência inspirou, por exemplo, o clássico da medicina, Wang Chinei Xing Su Wen, século II a.C., para quem, ao longo dos períodos históricos, a resistência do homem às doenças diminui, obrigando-o a recorrer a medicamentos cada vez mais fortes. No mundo muçulmano, desde muito cedo poderemos encontrar uma corrente convicta de que o Islã em breve iria perder o vigor e a pureza, depois da morte do profeta. Gostaria de invocar, a propósito, o pensamento original de um autor cuja capacidade de penetração e recurso a uma análise de tipo histórico e sociológico torna sua obra particularmente interessante. Trata-se, como é evidente, de Ibn Khaldun, no capítulo 3 da Muqaddimah, cerca de 1377, nas seções 12, 15. Desde as duas primeiras partes da Muqaddimah, Ibn Khaldun afirma a crença no esquema orgânico da evolução dos impérios. Os impérios, como os indivíduos, têm uma vida e uma existência que lhes é própria. Crescem, atingem a maturidade e depois começam a declinar. A decadência dos impérios, sendo uma coisa natural, acontece de uma maneira idêntica a qualquer outro acidente, como, por exemplo, a decrepitude que afeta a constituição dos seres vivos. Ao estudar mais detalhadamente a sucessão das crises que o Maghreb sofreu desde o século XI, Ibn Khaldun, que vê na agricultura o fundamento econômico do poder, denuncia as cidades em que os habitantes se entregam a todos os vícios e onde o luxo e a avidez levam os governantes a oprimir, cada vez mais, os membros produtivos da sociedade, camponeses e mercadores, arruinados pelas curveias e impostos cada vez mais pesados. Para manter a opressão e reprimir as revoltas, o governo é obrigado a pedir auxílio ao exército que lhe rouba aos poucos o poder, enquanto que a recusa ao trabalho, por parte dos camponeses oprimidos, favorece a fome e a peste. A fome e o alto índice de mortalidade são frequentes quando o império se encontra no último período da sua existência. Ibn Khaldun manifesta bem o caráter subjetivo das teorias da decadência e a importância dada aos fatores morais, apesar do interesse pelos fatores econômicos. A observação e análise dos declínios que, na época moderna, se encontram no mundo islâmico, começou já há muito tempo a verificar-se na Turquia, conforme notou Leves 1972. Finalmente, evocarei o exemplo dos astecas. Afirmou-se que o lugar ocupado pelo conceito de decadência foi responsável pelo enfraquecimento da sua resistência aos espanhóis.
Segundo Soustelli 1955, p. 294, 95, a queda do México às mãos de Cortés aconteceu, 13 de agosto de 1521, no dia 1/4, geralmente tido como favorável, mas no ano Cali, cujo sinal evoca o declínio, o pôr do sol, a decadência, a noite. O último imperador mexicano chamava-se Cuauhtémoc Agulhaquis de Sé, ou seja, o sol pôr em pé. Já o seu antecessor, Montezuma II, impressionado pelos presságios de morte e as predições dos sacerdotes sobre o fim do mundo, considerara os espanhóis como seres divinos. 5. Os critérios da decadência. Burke 1976, pp. 138, 42, ao estudar a ideia de decadência, decline, do século XV ao século XVIII, estabelece uma tipologia da decadência, constituída por 6 critérios diferentes. 1. A decadência cósmica, a velhice do mundo. É a ideia de marcha para o fim do mundo, a imagem do universo sob o aspecto de um velho, que, no final do século XIV, se pode encontrar no poeta francês Eustache Deschamps. Lanches, Chetis et Mous un vieux, convoiteux et mal parlant. Esta ideia inspira a obra de Godfrey Goldman, The Fall of Man, 1616, onde a natureza, ao começar a declinar, parece atrasar a vinda de Cristo. A terra tornou-se deserta, o mar despovoado, os próprios céus se corrompem, sobre a luz aparecem sombras. O fenômeno revela-se na terra das mais diversas formas. As teorias de Galileu ou o aumento dos preços na Inglaterra. 2. A decadência moral ou, em outras palavras, segundo um conceito em moda, a decadência dos costumes. Esta decadência, em regra concebida como gradual, caracteriza-se muitas vezes pela riqueza e luxo. Francisco de Quevedo, na sua Epístola Satírica e Censória, 1624, exalta o tempo em que a robusta virtude era cenoura. Por vezes esta perspectiva atinge o anedótico. Goldman coloca o uso do tabaco entre os sinais de decadência dos europeus do início do século XVII. Rousseau no Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755, cita, entre os males que trazem ao homem catastrófica passagem do estado natural ao estado civilizado, as mudanças de temperatura a que se expõe ao passar, sem mudar de roupa, do interior ao exterior das casas e vice-versa. 3. O declínio religioso. Trata-se da decadência da Igreja, que cada vez mais se afastou do modelo primitivo, entregando-se à avareza e ao orgulho, descurando a piedade, substituindo a virtude pela hipocrisia, ignorando a disciplina, a caridade, a humildade, acima de tudo, tolerando a tirania crescente do papado. Este tema, já difundido na Idade Média, por exemplo em Nicolas de Clamanges, de Corrupto Ecclesiastatu, fins do século XIV, ou em João Nus, que descreve a Igreja como uma chaga de lepra, da cabeça aos pés, é desenvolvido principalmente pelos protestantes, a partir do século XVI. Se Lutero vê nos pontificados de Gregório Magno e de Gregório VII os momentos fundamentais desta decadência, os anabatistas recuam mais no tempo e situam o seu início na conversão de Constantino e na transformação do cristianismo na religião oficial do século IV. O monge veneziano Paolo Sarpin, que Bossuet qualificou de protestante disfarçado, retomou este tema no Tratato delle Materie Beneficiarie, 1609, e Gottfried Arnold, na Unparteiische Kirchen und Ketzerestorie, 1699, ampliou aos luteranos. 4. A decadência política, o desaparecimento dos estados e dos impérios. É um tema que agrada muito aos pensadores da Antiguidade, da Idade Média, do Renascimento e da época clássica. A partir do século das Luzes, a análise política da decadência enriquece-se com considerações econômicas e culturais que já não permitem que o critério político seja o único ou o principal. Este critério apresenta-se sob 2 formas principais. A corrupção interna de tipos fundamentais de governo, desenvolvendo-se muitas vezes numa teoria de ciclos, e o envelhecimento inevitável dos impérios que dão lugar a sucessivas dominações. Contudo, a primeira forma refere-se, na maior parte das vezes, a um critério moral. Na Antiguidade e na Idade Média, a corrupção dos governos advém sobretudo do abandono da virtude, da justiça e da piedade.
No Renascimento e na Antiguidade Clássica, o sinal da corrupção é a perda da liberdade, como se pôde ver no pensamento de Bruni, Maquiavel, Leroy Harrington. Leonardo Bruni, 1370-44, por exemplo, escreveu: datarei o declínio do Império Romano do tempo em que Roma perdeu a liberdade e foi submetida pelos imperadores. A perda da liberdade segue-se, geralmente, à entrega ao luxo. A segunda forma, que teve grande êxito na Idade Média, atingiria o apogeu no século XVI, com a obra de João Sleidano, De Quatuor Summis Imperes, 1556. A ideia de Horósio, que atravessa toda a Idade Média, segundo a qual o poder, na história, se desloca de leste para oeste, do oriente para o ocidente, foi retomada por Joost Lipps e George Berkeley, no sermão On the Prospect of Planting Arts and Learning in America. 5. A decadência cultural da língua, das letras, das artes e das ciências foi frequentemente, sobretudo depois da Renascença, vista como sinal fundamental da decadência. Lorenzo Valia, no Prefácio das Elegantiae, 1444, deplora a corrupção do latim e a degenerescência das artes que se seguiram à queda do Império Romano. O gramático castelhano Antônio de Nebrija, na Gramática sobre a Língua Castelana, 1492, dedicada à Rainha Isabel, a católica, escreveu que a língua foi sempre a companhia do Império, mantendo-se os dois unidos na queda. O hebraico, por exemplo, prosperou durante o reinado de Salomão. O grego, com o Império de Alexandre. O latim progrediu e caiu com o Império Romano. E agora a vez do espanhol acompanhar o desenvolvimento do Reino da Espanha. Starobinsky 1976 mostrou, a propósito de Gibbon, o lugar que o interesse pela evolução da erudição e pela literatura ocupou nos debates do século XVIII sobre a decadência. Os modernos, depois de terem afirmado que os antigos não eram forçosamente superiores nos campos nobres do espírito, ou seja, na literatura, e terem dito, com Perrault, no Paraleles des Anciens et des Modernes, 1688, 97. Talvez não seja verdade que a duração do mundo possa ser considerada a semelhança da vida de um homem que teve infância, juventude e maturidade e que está agora na velhice. Cf. O artigo antigo/moderno. Neste volume, os modernos aceitaram a ideia de um declínio da erudição e da literatura, para colocarem o progresso no trunfo da física e das matemáticas. Contudo, ao longo deste debate surge a ideia, se não de um paralelismo, pelo menos de uma relação entre declínio cultural e político. Em Jean Leclerc, nas Parrasiana, 1699, a questão da decadência da literatura e da decadência dos estados é tratada simultaneamente. O tema da decadência da língua, como sinal da decadência da nação, volta a ser tratado, por exemplo, no prefácio do Abade Maciel à Recolha das Obras de Torreil, 1721. D'Alembert, e sobretudo de Diderot, no capítulo X da Vida de Sêneca, 1778, sublinhou o laço entre a decadência linguística e a decadência política, a degenerescência da eloquência e o fim da liberdade política. Já Rousseau no Essai sur l'origine des langues, escrito entre 1755 e 1762, tinha enunciado um triplo declínio na França. O da liberdade pública, o da língua e o da eloquência cf. Mortier, 1967. 6. Critérios econômicos. Só o declínio demográfico foi invocado, desde a antiguidade, como sinal e causa da decadência. As explicações econômicas do declínio dos estados e das civilizações surgem apenas no final da Idade Média. Estas explicações atingiram o auge entre os teóricos espanhóis do século XVII, os arbitristas, que procuraram explicar o declínio do poder espanhol depois do século de ouro. Para além da diminuição da população, salientaram a subida dos preços, o empobrecimento crescente do Estado e da natureza, o declínio da agricultura e das manufaturas cf. Palácio Attard, 1966. Dada a extraordinária importância do comércio para o poder veneziano, não admira que o declínio deste comércio, a partir do século XVII, seja relevante para os contemporâneos. Um francês escreveu em 1681 que Veneza era outrora uma das cidades mais florescentes do mundo, devido ao seu comércio, pelos antigos registros. Parece que um dos principais era o dos tecidos.
Todos os anos os venezianos enviavam para o Oriente cerca de 28.500 espécies. Este grande número está agora reduzido a 4.000. Antes da história econômica conquistar um lugar de destaque na ciência histórica do século XX, raramente no passado os critérios econômicos foram considerados como indícios importantes da decadência e muito menos como a sua causa. De fato, todos estes critérios se reduzem essencialmente a três, intimamente ligados: o critério político, o critério cultural e o critério moral. Cf. Stern, 1975. Aron compreendeu bem a ligação fundamental entre a noção de decadência e a história política. Ao longo da história, a maioria dos estudiosos das sociedades ficaram obcecados pelos fenômenos de declínio, de decadência e de desagregação. O contrário é que seria de estranhar, dado que os fenômenos observados eram, de uma maneira geral, de ordem política. Como bem se sabe, no campo da política, as origens são misteriosas, os nascimentos incompreensíveis, as estabilizações raras e os aniquilamentos evidentes. A história política é a história de uma série de decadências. Nenhum império durou indefinidamente, sobretudo no mundo ocidental, onde a regra geral é a precariedade das instituições. 1961, p. 113. Contudo, esta história política é muitas vezes reduzida a uma filosofia moral. De Platão a Montesquieu, é em relação à virtude que se poderá julgar a decadência dos regimes, dos estados e dos impérios, embora muitas vezes o critério cultural pareça prevalecer sobre o critério político. Mesmo aqui, a noção de civilização a que faz referência está eminentemente impregnada de juízos de valor. Furet demonstrou que Gibbon tinha pensado o declínio e queda do Império Romano com base no esquema ideológico do século das luzes. Um esquema progressivo de três estados: selvagem, bárbaro, civilizado. 1976, p. 213. Para Gibbon, o Império Romano atinge, no século II, o auge da civilização. A sua queda foi um retorno à barbárie. É conhecida a famosa frase: descrevi o triunfo da barbárie e da religião. A religião, neste caso, significa o cristianismo. Esta história torna-se forçosamente uma história moral, na medida em que as civilizações são geralmente consideradas pelos teóricos da decadência como sistemas de costumes. Aron, 1961, p. 114, a propósito de Spengler, afirma: Spengler salientou a decadência das culturas, mas esta constatação fundamentava-se para ele num juízo de valor ou, pelo menos, numa experiência histórica. A partir do momento em que uma sociedade se transforma em tecnicista e científica, Spengler considera-a decadente, pelo horror que sente por esse tipo de sociedade. No que diz respeito aos critérios da noção de decadência, faltaria ainda acrescentar duas considerações: as suas causas e natureza, interna e externa. Não iremos, porém, insistir nesta questão, dado que se está avançando, cada vez mais, para o aspecto subjetivo e ideológico da noção de decadência. Burke lembrou que, para os pensadores dos séculos XV ao XVIII, podendo-se ampliar esta distinção a todos os períodos em que se discutiu a decadência, as causas podem ser de três espécies: divinas, naturais e humanas. O recurso a Deus implica a ideia de providência e, principalmente, a de punição dos pecados, dos governantes e dos povos. Flávio Biondo, por exemplo, acha que a decadência do Império Romano é devida às perseguições dos cristãos, mas, de uma maneira geral, os pensadores da Idade Média e da Renascença referiram-se mais vezes a Deus a fortuna do que à divina providência. As causas naturais podem ser de ordem astronômica e biológica. Embora estas explicações sejam quase sempre formuladas em termos metafóricos, o fato é que o caráter metafórico parece quase esquecido. Giovanni Botero, 1589, afirma que os casos humanos crescem e declinam como se fossem regidos por uma lei natural, como a lua a que estão submetidos. Os impérios, assim como as igrejas e as seitas, sofrem, em virtude do horóscopo das religiões, o destino traçado nas estrelas. Pomponazino de Incantationibus, 1556, chega mesmo a dizer que a lei de Moisés, a lei de Cristo e a lei de Mahom dependiam dos corpos celestes. Para outros, as sociedades são como organismos humanos.
D'Alembert, por exemplo, escreveu no seu Elogio de Montesquieu, 1757, os impérios, tal como os homens, devem crescer, enfraquecer e extinguir-se. Por vezes a decadência deriva de um simples automatismo mecânico. Maquiavel afirma que as coisas humanas, quando atingem o apogeu não havendo più salire, conviene scendendo storie fiorentine. 5:1. A frase evoca o célebre dito de Voltaire no Le siècle de Louis XIV, 1751. O gênio apenas dura um século, depois degenera. Claude Duret, no seu Discours des causes et des effets des décadences, des monarchies, 1595, e Peter Burke referem que isto é como explicar o sono através de virtus dormitiva. A tendência para o moralismo da maioria dos pensadores que utilizam a noção de decadência permite intuir que os defensores das causas humanas preferem dar prioridade às causas internas, em relação às causas externas. A ideia, simples, mas fundamental, de distinguir causas externas de causas internas vem já da antiguidade. Já Políbio Histórias, 6:57 escrevia: a verdade é que todo Estado pode morrer de duas maneiras. Uma é a ruína que lhe vem do exterior. A outra, oposta, é a da crise interna. A primeira é de difícil previsão e a segunda é determinada no interior. Santo Ambrósio, no século IV, referindo-se ao assalto dos bárbaros ao mundo romano e, por outro lado, a crise moral da humanidade, fala de inimigos externos e de inimigos internos hostes estranei hostes domestici. A este segundo grupo pertencem os que consideram que uma das principais causas da decadência e da queda dos impérios é a intervenção externa e, na opinião da maioria, a guerra e a conquista. A esta ideia junta-se, muitas vezes, a convicção de que o bárbaro, mais aguerrido, trunfa quase sempre sobre o civilizado, menos preparado para a violência. Adam Smith falou, na The Out of Nations, da irresistível superioridade das forças bárbaras sobre as de uma nação civilizada. Quanto aos maias, a sua decadência terá sido devida aos ataques dos bárbaros, enquanto que para os astecas a ruína do seu estado e da sua civilização é atribuída às armas de fogo dos espanhóis. A propósito dos maias, Thompson refere que o fator decisivo pode ter sido a posição geográfica de Teotihuacan, na linha de fronteira da civilização da América Central que vivia sob a contínua ameaça dos ataques das tribos bárbaras. Julgo que estes ataques foram a causa indireta do desaparecimento da civilização mais, do seu declínio progressivo e do seu desmembramento. FMAL 1954, trad. Francesa, 1973, p. 289. Um historiador francês afirmou recentemente: a civilização romana não pereceu de morte natural. Foi assassinada a Piganiol, 1947, p. 422. Contudo, são mais numerosos os que atribuem as decadências a causas internas, nomeadamente a causas morais. Botten escreveu: raramente aconteceu que as forças externas arruinassem um Estado, sem que antes este tivesse sido corrompido por forças internas. 1589, ed. 1948, p. 58. 7. Decadência e concepção do tempo. É impressionante que a maioria das teorias acerca da decadência tenham sido da autoria de pensadores, de grupos ou de sociedades que corrigem o seu pessimismo com uma crença ainda mais forte na vinda obrigatória de uma renovação. Uma explicação teórica destes sistemas e crenças foi proposta por Mircea Eliade, nomeadamente em Le Mythe de Eternel Retour 1949, Mephistopheles et l'Androgyne 1962 e Aspects do Mythe 1963. Para Eliade, a importância dos mitos e dos rituais de renovação explica-se pela crença, largamente divulgada em numerosas religiões e sociedades e na existência de um tempo mágico cíclico, cf. O artigo ciclo, no volume 29 da coleção Winaldin, crença essa que se liga ao eterno retorno. Os rituais do Ano Novo, por exemplo, revelam a crença na morte do tempo e na sua renovação. Para que algo de verdadeiramente novo possa começar, é necessário que os restos e as ruínas do velho ciclo sejam completamente aniquilados. Eliade, 1963, p. 69. Daí a existência de figuras ou bonecos que representam o ano velho e que são afogados ou queimados.
A decadência é uma fase necessária para a renovação. Mircea Eliade lembra ainda. Ibidem, p. 77, a título de exemplo, o mito dos índios Maidu, segundo o qual o Criador do mundo assegura ao primeiro par que modelou: quando este mundo estiver já demasiado gasto, refazê-lo-ei totalmente; quando tiver refeito, conhecereis um novo nascimento. Nos casos de crença numa idade do ouro primitiva e no enfraquecimento contínuo do mundo, ou de uma civilização, assiste-se a um fenômeno de inversão. Há ainda a procura da regeneração, e desta vez não se trata de iniciar um novo ciclo, mas de voltar atrás no tempo por um retorno ao estado selvagem, loucura dos heróis dos romances medievais, adeptos de Rousseau, movimentos ecológicos, etc. Deverá procurar-se melhor os laços entre a utilização do conceito de decadência e a crença no tempo mágico, cíclico ou invertido. Em qualquer dos casos, as teorias da decadência parecem assentar numa explicação mágica, mais ou menos consciente, do universo e da história. 8. Dissolução e declínio da ideia de decadência na historiografia contemporânea. A ideia de decadência utilizada como conceito explicativo em história tem sido objeto de inúmeras críticas. A primeira é, sem dúvida, a da sua subjetividade. Aron, 1961, p. 114 observou: no momento em que uma sociedade se torna técnica e científica, Spengler considera-a decadente porque este gênero de sociedade o horrorizava pessoalmente. Muitas vezes, ao referir-se à decadência, exprime-se apenas uma antipatia subjetiva. O conceito de decadência foi, sobretudo, utilizado para responder à questão sobre se a história, no seu conjunto, seria uma história de morte ou de salvação e, por isso, se repete com Aron. Acredito que só poderemos responder a esta questão como uma opção metafísica, que é quase uma questão de fé e bidem. Alguns tentaram limitar o uso do termo decadência a certos campos da história, não o considerando aplicável a toda a história. Benedetto Croce defende que o conceito de decadência tem o seu uso restrito na história cultural, moral e política, o mesmo não acontecendo quando se fala de decadência na poesia. Contudo, se esta utilização limitada é difícil de manter dentro de fronteiras próprias, é um fato que o uso da palavra, seja em que domínio for, é de caráter moral, ou mesmo religioso. A decadência é infinitamente manipulável para fins ideológicos, fugindo a todo e qualquer controle. A filologia dá-se conta desta ligação essencial do conceito de decadência com o juízo de valor negativo. Decadência tem um duplo linguístico que é decadência, e decadente tem um gêmeo, decet. É também interessante o fato de decadentia ter também tido um duplo específico no campo monetário. Evaluado ou devaluado, a desvalorização monetária, quis depois dos primeiros exemplos reconhecidos pelos contemporâneos no Ocidente, ou seja, as mutations ou devaluations do rei da França, Filipe, o Belo, desde o final do século XIII até o início do século XIV, ficou marcada pela infâmia. Filipe, o Belo, ficou conhecido como falsário devido a isto mesmo. Apenas no único caso o termo decadente será reivindicado como um título de glória. Trata-se de uma reação de despeito de artistas, sobretudo poetas, que, designados pejorativamente como decadentes pelos seus adversários, utilizam a palavra como um desafio. Durante algum tempo, decadente será, até certo ponto, sinônimo de simbolista, o que dá ao termo, no campo da apreciação negativa, a designação negativa de fim de século. Este desafio acabou por inspirar um belo poema de Verlaine, Langeur, 1883, no qual podemos encontrar o terreno histórico privilegiado das ideologias da decadência, no Baixo Império Romano. Jesus l'Empire la fin de la décadence qui regarde passer les grandes barbares blancs sem composante des acrostiches indolentes, d'un style d'or ou la langueur du soleil dance. A par deste subjetivismo ético-religioso, a segunda crítica dirigida ao conceito de decadência refere-se ao seu caráter metafórico e abusivo. Não temos, no entanto, qualquer dúvida que Gibbon se divertiria com ele e colocaria declínio entre as ideias justificadas pela linguagem e que a metáfora pode fazer no domínio científico transferências benéficas de um campo para outro. Contudo, esta biologização da história apenas conduz à confusão.
Uma sociedade, uma civilização, quando vivas, não nascem nem morrem, transformam-se, recebem heranças, modificam-nas e transmitem-nas a outras civilizações. Mas a noção de decadência talvez esteja ao serviço de certos tipos de história, hoje profundamente desacreditados. A história política, a história linear ou cíclica, a história catastrófica, e mesmo uma concepção de história que implique uma noção de civilização demasiado vaga e pobre, em relação aos conceitos de sociedade global ou de formação histórica. Aliás, onde seria legítimo empregar a palavra decadência, surge outro termo muito adaptado às realidades históricas: crise. Hoje em dia o historiador não pode manter um conceito tão qualitativo como o de decadência, se está disposto a aceitar a ideia de regressão e pretende fundamentá-la em termos objetivos e, se possível, quantitativos. Há dois campos que, neste caso, podem servir como terreno experimental: o demográfico e o econômico. Os declínios aceitáveis pelo historiador moderno ligam-se às curvas de população, da produção e dos diversos índices econômicos. Vejamos, a demografia europeia. A evolução da população apresenta oscilações plurisseculares, tal como na América pré-colombiana, na China e na Índia. Em todas se notam duas depressões. Nos territórios do Império Romano, entre os séculos II e os VIII, assiste-se a um refluxo que se pode situar na relação de 4:1, 1974, p. 300. E entre 1348 e 1420, 50, sob a influência da peste que torna essa depressão catastrófica, dá-se uma quebra na população global na ordem de 1/3 a 2/3. Mas quando nos distanciamos no espaço e no tempo, o fenômeno humano revela-se tal como é verdadeiramente, ou seja, como um índice de crescimento IBD, p. 297. Podemos ainda acrescentar que, em média, as fases ascendentes, veja-se o exemplo da China, são muito mais longas do que as descendentes IBD, p. 300. Se passarmos agora para o campo da história econômica, mesmo aqui encontraremos movimentos de flutuação e de longa duração, aquilo a que os especialistas chamam movimentos interdecenais ou ciclos de Kondratiev, ou fases A e B, segundo a terminologia que o economista francês Simead definiu na sua obra Les Fluctuations économiques à longue période et la crise mondiale, 1932. As fases B são fases de B, se quiser, fases de declínio. Mas se prestarmos mais atenção, teremos, segundo Bouvier 1969, pp. 39 ss. As flutuações dos preços na Europa do século XIX. 1815, 51. Tendência para a estagnação ou para a baixa de preços. Fase B. 2, 1851, 73. Tendência para a subida ou, mais propriamente, para a contenção dos preços, ou seja, para uma baixa controlada. Fase A. 3, 1873, 96. Tendência para a baixa ou para a estagnação. Fase B. 4, 1896, 1914. Franca subida. Fase A. Estas quatro fases inscrevem-se no movimento secular, trend, de baixa de preços. Naturalmente que o movimento dos preços não é mais que um elemento da economia global e as fases A e B devem colocar-se num conjunto mais vasto para que se possa falar de prosperidade ou de crise. Seria, no entanto, um erro grosseiro ver no século XIX um período de declínio econômico se o encarássemos apenas do ponto de vista da baixa de preços. A própria noção de crise, mais neutra do que a de decadência, poderá vir a ser criticada pelo juízo de valor que implica. Num debate recente, foram apresentadas as diferentes teses de eminentes historiadores econômicos, a propósito da crise, ou das crises econômicas no século XIV. Pode defender-se que o declínio dos setores e das zonas tradicionais da economia medieval é largamente compensado pelo nascimento de novos centros e de novas atividades, dos quais se deve falar como de crise de crescimento, o que implica retirar completamente a ideia de decadência da palavra crise.
A tendência dos historiadores para substituírem a expressão Baixa Idade Média para designar os séculos XIV e XV por expressões como Late Middle Ages ou Early Renaissance é ainda mais reforçada na historiografia contemporânea a propósito do período considerado a pedra de toque da ideologia historiográfica da decadência, o fim do Império Romano. 3 obras, entre outras, ligam-se entre si por uma crítica convergente ao termo e à ideia de Baixo Império, da decadência do mundo romano. La fine del mondo antico, de Mazzarino 1959, The Transformation of the Roman World, O Colóquio de Los Angeles, 1964, publicado por White 1966 e a obra póstuma de Marrow, Decadence Romane ou Antiquité Tardive, 1977. A ideia central é a de recusa dos termos decadência ou baixo. Mais ainda que o FRM do mundo antigo, o período que se estende do século III ao século VI viu, no Ocidente, o nascimento de um mundo novo. Para seguir Marrow, temos a revolução do vestuário, a aparição da túnica cozida, da camisa, que revela uma transformação radical da sensibilidade, e o nascimento dos sentimentos modernos do pudor e do erotismo. Com o cristianismo, vemos o aparecimento de uma nova religiosidade, que faz triunfar a ideia de um Deus único, da salvação, do pecado, do culto em espírito e em verdade, apesar dos obstáculos à realização deste ideal, uma democratização da ideologia que os marxistas retomaram no nível do modo de produção, na passagem do escravismo ao feudalismo. Há uma arte nova, que não é bárbara, mas criadora, o repertório de novas formas que nos tocam ainda mais depois da promoção da arte negra, das artes selvagens ou naifs, depois do reconhecimento do relativismo do gosto. Há ainda o nascimento da Europa sob as ruínas do Império Romano. Aliás, para quem olha à distância, curiosamente os teóricos da decadência, prontos a utilizarem um conceito mais lato, concentram-se, de um modo geral, em cadáveres localizados sobre quem exerce os seus talentos necrofágicos. O que resta para além das ideias de ruínas e de ruptura é a ideia da continuidade. A ideia de decadência somos tentados a opor à ideia nova de continuidade. A moderna problemática da longa duração em história reduz, assim, a pertinência da ideia de decadência. Nesta perspectiva, o que se impõe como um fenômeno fundamental da história é a continuidade, não uma continuidade imóvel, mas uma continuidade atravessada por transformações, mutações e crises. No âmbito de uma história política renovada, talvez haja um só tema em que a ideia de decadência conserva uma certa eficácia, o do império. De resto, o conceito de decadência foi inventado para ler o movimento em história, tendo, neste aspecto, prestado inegáveis serviços, e, uma vez desacreditado pelos seus compromissos ideológicos, deu lugar à problemática mais sutil das fases de crise, filtrada pelo crivo mais fino de um vocabulário muitas vezes metafórico, mas mais preciso e menos carregado de valores subjetivos, mais ligado a esquemas quantitativos, à estagnação, à depressão, ao desmoronamento, à regressão, à derrapagem, ao bloqueio, etc., permitindo realçar a diversidade dos modelos de leitura e das vicissitudes da história.